Vamos ministrar então a palavra do Senhor. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua palavra no primeiro livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 2 ao 3, tá bom? Já está lá o 1 Reis 13. Nós temos um segundo texto, que é o texto de 2 Crônicas, não é isso? Me fugiu aqui de cabeça, eu esqueci de escrever aqui, 2 Crônicas, deixa eu ver aqui. Já está com ele aí? Ok, então vamos nos 1 Reis aqui. Olha lá, diz assim: por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que queimaram incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Essa primeira palavra, essa é uma palavra profética. E nós vamos estar olhando agora o texto de 2 Crônicas. É isso? Só soltar aqui, solta lá para mim. Aleluia. 2 Reis, verdade. 2 Reis, capítulo 22, a partir do primeiro versículo, tá bom? Está aqui no texto. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mensulão, à casa do Senhor. Até aqui tá bom, amém. Depois você pode ficar e anotar e fazer a sua leitura de 2 Reis, eu acho que vale a pena. É um texto riquíssimo, vai falar bastante ao seu coração, amém. Nós temos esses dois textos, eu quero falar com você a respeito da vida de Josias. Você sabia que a palavra Josias significa aquele que cura, aquele que restaura? Então, ao ler o texto de 2 Reis e olhar para a vida de Josias, Deus começou a falar comigo a respeito de um tempo. E Deus começou a falar comigo a respeito de um tempo de restauração, que tem a ver com um tempo de cura sobre as nossas vidas. Entendendo então que nós estamos vivendo um tempo que é uma transição de períodos para um tempo de restauração. Por que uma transição? Porque apesar de 2 Reis dizer que Josias era filho, seu pai era Davi, isso significa uma herança. Fala comigo assim, herança, eu já vou deixar isso mais claro para vocês. Mas Josias, na verdade, ele era filho de Amon, que foi filho de Manassés, rei de Judá. Manassés e Amon foram reis perversos, foram reis que fizeram aquilo que é mal diante do Senhor. E toda Judá e toda Jerusalém, todo o povo sofreu a consequência de reis perversos. Veja que coisa interessante. Diz o texto, e fazendo uma pesquisa, nós percebemos que os tempos que antecedeu o tempo de Josias era um tempo de muita trevas, era um tempo de muita opressão. Nós tínhamos uma idolatria desenfreada, vários deuses eram cultuados pelo povo de Deus, e no meio desses cultos prestados a esses deuses, havia muitas orgias e imoralidades praticadas. E se não bastasse tudo isso, era comum os próprios filhos de Deus sacrificar os seus próprios filhos às entidades daquela época. E havia um local fora de Jerusalém, chamado Tofete, no vale de Inom, que os pais pegavam seus próprios filhos, eles os entregavam vivos para serem mortos, sacrificados a esses deuses. E cada filho sacrificado era como se eu tivesse trabalhando uma proteção para a minha casa. Eu entrego meu filho e aquela entidade me protege. Ou seja, cada filho entregue era um fundamento que um povo estava fazendo em relação a um Deus, entregando a esse Deus toda a sua geração, toda a sua vida, toda a continuidade da sua história.
Então esse povo que falava que Deus é Deus, esse povo que cantava para Deus, esse povo que orava para Deus, esse povo que vinha ao templo cultuar a Deus, quando saía fora desse templo, eram capazes de atos absurdos, que foi enchendo a ira de Deus, que foi aborrecendo o coração de Deus. Josias herda uma herança, e Josias herda um legado, porque o seu pai Amon foi morto, e Josias tinha 8 anos de idade, quando ele começou a reinar, uma criança. Camila, quantos anos seu menino tem? Fala mais alto. 12, e ela? 6, então veja, um pouquinho mais velha, 8 anos, uma criança, começou a exercer um reinado em Judá. Esse menino, desde pequeno, ele coloca o coração em Deus, ele aplica-se a conhecer Deus. Então deixa eu te explicar uma coisa, eu vejo em Josias uma geração que surge, eu vejo em Josias uma geração surgindo em meio a uma outra geração, por isso é o processo de uma transição, é um processo de uma transição dos pais que falharam, e é uma transição para um filho que se posiciona. E quando esse filho se posiciona, chamado Josias, então a Bíblia fala que o pai dele era Davi, porque ele está andando segundo o coração de Davi, que foi e é dito como um homem segundo o coração de Deus. Então ele diz que ele não está andando no legado de Amnon e de Manassés, mas ele escolhe andar debaixo de um legado que Davi deixou para ele. Se não bastasse, nos tempos do rei Josias, havia uma profecia falando a respeito desse tempo, que foi o texto que nós lemos em 1 Reis, um tempo que precedeu o nascimento de Josias. Em 1 Reis nos fala que nasceria alguém de nome Josias, e que ele seria um restaurador. Então eu estou entendendo algumas coisas. Eu estou entendendo que o tempo de Josias é um tempo do sim de Deus para uma reforma, para uma restauração, para um novo tempo, para o surgimento de uma nova geração. Você pode dizer amém? Então veja, eu entendo que nós estamos vivendo hoje, da mesma maneira, um tempo de transição. E eu entendo que nós estamos vivendo hoje o tempo de Josias, o tempo que o Senhor está levantando os seus restauradores, um tempo em que Deus está levantando uma geração nova. Eu estou olhando aqui a casa, e seguramente eu tenho hoje presente aqui no templo, provavelmente 70% a 80% que compõem, formam uma geração antiga. E eu tenho talvez menos até do que isso, pessoas que formam e formatam uma geração nova. Essa geração nova, Camila, eu esqueci o nome dos seus filhos, diz para mim. Gael e a Maria. Gael e Maria é uma nova geração. Nome da sua filha, por favor? Luna. Luna é uma nova geração. Vamos ver aqui. Larinha, a Giovana que está aí. Giovana é uma nova geração. Esqueci o seu também. Fala para mim. Você que é irmã da Vanessa. Não, você faz parte da... Não, quantos anos você tem? 23 anos? Faz parte de uma nova geração. Vamos lá então, quem tem menos de 25 anos aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Menos de 25 anos, ok, vocês fazem parte de uma nova geração. Pastor, então você está descartando nós que somos velhos? Não estou descartando ninguém, senão eu também seria descartado. Oi? Então veja, como é que está esse rolo então aí, pastor? Significa o seguinte, amigo, significa que uma nova geração que se levanta, eu ainda não descobri o nome, mas eu vou descobrir, eu estou estudando sobre Josias, porque Josias, quando ele tem 8 anos, ele está a poder de tutores, certamente tem gente cuidando de Josias, e eu desconfio, que uma dessas pessoas que estão cuidando de Josias, é o Zafã, é o Uquias, são homens tementes a Deus, que estão instruindo agora o jovem, a jovem criança, na lei do Senhor, estão incumbindo a ele de falar das promessas de Deus. Então quando eu olho para mim,
E quando eu olho para você, para nós que temos mais do que 25 anos, eu estou olhando e pensando que nós somos aqueles a quem Deus está chamando para formar, para lançar fundamentos sobre uma geração que está surgindo. Nós não somos descartáveis. Nós somos pessoas pelas quais Deus levanta para que nós possamos educar, inculcar, ensinar a essa geração o temor ao Senhor. Porque a geração que nos precedeu, é uma geração que não amava o Senhor, mas amava a si próprio. Por isso se distanciou tanto de Deus. E quando uma geração se distancia de Deus, ela entrega os seus filhos a uma idolatria. Idolatria nada mais é do que culto a si mesmo. Por isso eu crio deuses que atendam aos meus caprichos, os meus valores, aquilo que eu quero. Por isso eu dou forma a deuses que na verdade eles têm o único propósito de satisfazer a minha vida. Por isso que todo homem e toda mulher que está debaixo de uma idolatria tem dificuldade com uma palavra quando Deus diz assim: não, cessa, corta. Porque parece que esse falar de Deus não combina com Deus, que eu gostaria que fosse meu Deus. Então geralmente nós temos um coração que não consegue ouvir uma palavra de não. E o não é uma resposta clara, inequívoca de um Deus que nos ama. Então nós precisamos amadurecer enquanto igreja. Nós precisamos amadurecer enquanto filhos de Deus. Nós precisamos então entender um tempo. E é sobre esse tempo que eu quero dividir com vocês nesta noite, falar um pouquinho sobre ele, em nome de Jesus, e chamando você para uma posição em Deus. Então veja, primeira questão que a gente precisa entender: para restaurar algo, guarda isso é forte, hein? Para restaurar algo, nós precisamos até mesmo fazer com quebrar algumas tradições que são perversas. Algumas tradições precisam ser abandonadas. Alguns costumes herdados precisam ser abandonados. Algumas tradições precisam ser quebradas. Quando Deus foi usar Gideão para sair, para viver o propósito de Deus, ele teve que destruir os altares dos seus pais. Era chamado Jerubbaal, Baal, aquele que dizia que Baal é minha força. Para Gideão ser o Gideão, ele precisou primeiro destruir alguns altares de tradições herdadas que eram iníquas e ofendiam a Deus. Eu vejo uma geração rompendo com tradições dos pais. Que isso, pastor? Isso é forte, é forte. É forte porque eu vejo uma geração surgindo e dizendo não à iniquidade que os seus pais praticavam. Eu vejo uma geração, por exemplo, surgindo, vou dar um exemplo, dos quais os pais eram infiéis ao casamento, infiéis para com todos. E eu vejo uma geração se posicionando em fidelidade. E quando uma geração se posiciona em fidelidade, ela está quebrando o altar da infidelidade dos pais. Está entendendo? Então eu vejo uma geração se posicionando, uma geração dizendo não, eu estou rompendo com as tradições arcaicas, imorais, tradição da minha família, porque eu me posiciono em Deus, porque eu alinho o meu coração em Deus, porque eu busco satisfazer a Deus. Essa é uma geração que está surgindo, essa é uma geração que está dizendo não e sim ao mesmo tempo. Não a tudo aquilo que ofende a Deus, e sim a tudo aquilo que agrada a Deus. Você pode dizer um glória a Deus? Amém? Se você está concordando com a palavra, então se expresse, pelo amor de Deus, se expresse. Você pode se expressar melhor. Então veja, diante disso, a gente precisa discernir o tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas quando eu olho o tempo atual, eu percebo um tempo de povo, de gente afastada de Deus. Ou, quando vai buscar Deus, vai buscar por
alguns bens materiais. Eu vejo um povo afastado por Deus, porque um povo que tem se dado as festas feitas em nome de Deus, mas de verdade, um povo que ainda é muito raso em dar respostas a Deus, porque é um povo que não constrói estrutura, é um povo que não quer trabalhar o fundamento da fé, é um povo que não quer passar tempo com o Senhor, em oração, em meditação da sua palavra, mas quer que Deus o abençoe, mas quer que Deus o socorre, mas não quer conhecer esse Deus a quem pede socorro. Eu vejo uma geração afastada de Deus, porque às vezes eles falam com seus lábios coisas lindas e maravilhosas a respeito de quem Deus é, mas o seu coração denuncia que é apenas um falar de boca para fora. Então, se eu for discernir esse tempo, eu discerniria como o tempo da transição, um tempo em que Deus está trabalhando fundamentos, um tempo que Deus está garimpando pessoas, um tempo em que o Senhor está chamando vidas para se comprometer com Ele, mas ao mesmo tempo, um povo que ainda escolhe ficar afastado do Senhor. Se você não sabe, enquanto Josias reinou por 31 anos, o povo seguia o Senhor. Enquanto Josias foi rei, enquanto Josias ele liderava, enquanto Josias discipulava a nação, enquanto Josias quebrava os altares de idolatria do povo, enquanto Josias falava da vontade do coração de Deus, todo o povo seguia a Deus. Mas Josias morreu. E quando Josias morreu, o povo deixou de seguir a Deus. Olha que coisa incrível. Quando Josias morreu, o povo deixou de seguir a Deus. Então, veja, será que aquele povo de verdade estava bem fundamentado nas coisas do Senhor? Será que aquele povo de verdade deu o coração a Deus? Ou será que aquele povo de verdade não apenas idolatrou a pessoa de Josias? O processo é o coração. O processo é aquilo que está sendo sedimentado dentro de você, aquilo que está sendo feito dentro de você. Esse lugar dentro é um lugar que Deus consegue enxergar, você também consegue enxergar, mas na maioria das vezes eu não consigo ver. Eu posso até vê-lo quando a obra de dentro começar a florescer por fora. Mas toda obra de fundamento é uma obra, meu irmão, que só quem está fazendo sabe dela, e quem está sendo feito também conhece ela. Por exemplo, nesta igreja, o Silvio também sabe, nós sabemos onde tem cada coluna nesse lugar. E eu posso dizer a você que as colunas que estão aqui não são qualquer colunas, não é isso, Silvio? Tem uma coluna grande aqui, tem uma outra coluna grande aqui. Aqui no meio desse altar aqui tem uma coluna que sai aqui, uma coluna que sai aqui, outra que sai lá, que emenda. Como é que o negócio fica em cima? Não é coluna, como é que é? A viga que pega, que encontra com outra viga que está ali, sustentada por outra coluna que está lá, outra coluna que está aqui, e sai daquele lugar, sai mais viga. Aquele ali que você está vendo na frente da igreja são colunas que tem viga sustentando, e tudo isso são colunas enormes para sustentar todo um edifício. Mas você que entrou aqui agora, você não vê isso. Você que está vindo aqui agora, você não contempla as colunas. Você que está vindo aqui agora, você não sabe como são as bases. Porque eu sei, porque eu fiz parte do processo, porque eu vi acontecer, porque eu sei o quanto custou liberar e quanto que foi gastado de tempo, energia, dinheiro, dedicação para levantar colunas como essa que aqui estão. Não nasceu do nada, não surgiu do nada. E quando nós começamos a olhar para isso, eu começo a pensar, então, irmãos, nós precisamos entender que Deus está trabalhando fundamentos, bases, para que dê sustentação, para que outras pessoas possam estar, viver, usufruir e ser abençoado
da bênção que você se tornou. Mas se eu não tiver essas bases, se eu não tiver as colunas, se eu não tiver o trabalho interno sendo edificado por Deus, irmãos, qualquer dificuldade vai fazer com que nós caiamos, qualquer dificuldade vai fazer com que nós vivamos um tempo de desespero. Qualquer má notícia, a gente sai correndo. Então, uma coisa que eu quero que você comece a entender, é que você comece a pensar: Deus está trabalhando em nós um tempo de fundamentos. Agora guarda uma coisa no seu coração. Essa igreja, para ela ser o que ela é hoje, precisou quebrar muita parede e precisou quebrar muita coluna. Não foi isso, Silvio? Precisou quebrar muita coisa que estava envelhecida. Então não se faz uma obra de restauração sem que não haja uma quebradeira na vida de quem está sendo edificado. Não existe nenhuma obra de restauração que não vai nos levar a um tempo de acertos e consertos. Para ser um restaurador, nós precisamos ser restaurados. Para viver um tempo do avivamento, sendo um avivalista, nós precisamos ter aquilo que nos precedeu: o arrependimento e o quebrantamento do nosso coração. Enquanto vocês estão entendendo, levanta a mão. O que eu quero dizer com você? Deus não é Deus de fast food. Eu não quero frustrar você nessa noite. Talvez você entrou nessa noite falando assim: eu preciso de um milagre de Deus. Ok, eu também preciso de um milagre de Deus. Para eu ser uma melhor pessoa, eu preciso de um milagre de Deus. Porque se Deus me abandonar a mim mesmo, nem eu me suporto. Eu também preciso de um milagre de Deus. Mas Deus não é um Deus de fast food. A não se contar, por exemplo, um milagre da perna crescer, do câncer ir embora, de uma doença a desaparecer. É o milagre dos fast food. Mas os milagres de restauração familiar, de caráter, de vida, de posicionamento, isso vai requerer processos. Isso vai requerer uma história de construção. Eu não quero frustrar você, porque talvez você chegue e fale assim: meu Deus, meu casamento acabou. Eu estou indo naquela igreja para o pastor orar, botar a mão e meu casamento ser restaurado. Não vai ser assim. Não será pela imposição da minha mão. Não será porque minha oração é melhor do que o pastor A, B ou C, que não é. Não será porque você me acha mais poderoso do que o pastor A, B ou C. Também não sou mais poderoso do que ninguém. Não será por uma simples oração. A minha oração só concorda com o que Deus quer fazer na sua vida. Mas você precisa concordar com a sua vida a respeito daquilo que Deus proferiu a seu respeito. Então eu preciso mudar a minha mentalidade e começar a olhar a minha vida na realidade que Deus disse da minha vida. E talvez o primeiro passo de olhar para a minha vida na realidade de Deus ainda vai chocar com uma realidade terrena que ainda não foi movida, que ainda não corresponde àquilo que em fé eu já vi. Mas significa que se eu vi em fé, eu caminho para aquele lugar. E significa que se Deus me deu uma visão de fé, profecia, conforme Josias, e Deus tem uma palavra, tem uma profecia liberada para cada um de vocês. O Senhor disse: não temas, 365 vezes. Para cada dia da sua história Ele diz: não temas, eu sou com você. Para cada momento que eu e você passamos, Deus te tem uma palavra de ânimo, de verdade, para te colocar em pé. Se você caiu, basta ouvir a profecia, basta ouvir a palavra profética, basta se levantar na palavra. Mas para se levantar, meu irmão, você precisa de uma atitude que culmine com a sua fé, e você diga: eu creio nisso, e aí você vai trazer uma realidade do céu para confrontar uma realidade terrena. E cada vez que você diz: eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio em Deus, eu creio na obra, eu creio na restauração, eu creio que eu sou essa pessoa. E cada vez que você fala isso, crê nisso, você está confrontando a sua realidade momentânea, que está destoante com aquilo que Deus disse a você. Por isso não é apenas uma oração de um pastor,
é uma posição minha e sua em conformidade com o que a palavra diz. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, levanta a mão e fala assim: pastor, estou entendendo isso. Eu não quero frustrar você, eu quero que você entenda o propósito, eu quero que você conheça o jeito de Deus agir, eu quero que você entenda que Deus move nesse sentido, para que você entenda o processo que está acontecendo na sua vida, e não abandone o processo. Não abandone o processo lindo que Deus está fazendo em você. Talvez, meu irmão, está caindo uma coluna. Talvez Deus está tirando uma tradição equivocada, uma crença irracional na sua vida. E talvez quando você derruba uma coluna, cai uma estrutura enorme, grande. É quando, por exemplo, nós somos expostos a uma vergonha, porque nós estávamos levantando uma idolatria de uma posição. Então Deus remove uma posição para fazer cair uma idolatria do coração. Você está entendendo isso? Então, quando esses lugares são removidos em nós, é quando nós voltamos os nossos olhos para Ele e dizemos a Ele: Pai, me socorra, porque estou no pó, porque o tempo da minha alegria cessou e abriu um espaço para o lamento e o choro. Mas o Senhor é o restaurador de Israel, o Senhor é aquele que me edifica, e eu volto meus olhos para o Senhor, eu volto meu coração para o Senhor. Aceita-me de volta. E de repente, a voz do Eterno, do Amado, Ele faz ser ouvida dentro de mim e de você, dizendo: eu te perdoo, eu te aceito em Cristo, eu já te escolhi em Cristo Jesus, você é a minha escolha. Quando eu entreguei Jesus, meu filho, para morrer numa cruz, foi por escolher você. Volte para casa, venha de novo para casa, os meus braços estão abertos para recebê-lo. E eu entro para casa. E quando eu entro para casa, o processo continua. O processo de nos vestir de novo, de nos dar autoridade de novo, de calçar os nossos pés, de refazer a nossa vida, de trazer honra no lugar onde nós fomos vergonha. Então esse processo, então, Ele está conosco, porque Deus agora Ele mora com a gente. Deus é o construtor, o reformador e o restaurador da sua morada, que sou eu e você. Você está entendendo isso? Amém? Dá um glória a Deus se eu estiver entendendo isso. Não, mas dá um glória a Deus de fé. Você está parecendo que está dando um glória a Deus para Baal. Dá um glória a Deus para Deus, por favor. Isso, aleluia, glória a Deus. Irmãos, estou terminando. Uau, obrigado pelo ar. Então vamos lá. Então veja, o problema da humanidade é a idolatria do coração. O problema de uma geração é herdar uma herança de idolatria. O que nós estamos deixando para os nossos filhos conta exatamente sobre aquilo que nós estamos crendo. Eu quero levantar uma geração de um povo apaixonado ao Senhor. Eu quero levantar uma geração de jovens que amam a Deus de todo o coração, de verdade. Eu tenho chorado pela uma geração. Eu tenho ficado nervoso, bravo por uma geração. Eu tenho aplicado o meu coração em conhecer Deus a respeito de uma palavra de uma geração. Eu tenho visto muitos jovens. A gente tem visto que Deus tem nos dado graça com os jovens. Eu tenho visto muitos jovens que estão me deixando preocupado. Eu estou vendo alguns jovens que estão tendo cara de crente, mas coração do mundo. Eu estou vendo jovens que estão se deixando desviar o seu coração por filosofias de demônios, acreditando em mentira e tomando mentira como verdade. E muitos jovens levantando uma bandeira em favor do Evangelho, entre aspas, mas se tornando contra o Evangelho. Talvez seja aquilo que Paulo fala, daqueles que só têm aparência de piedade, mas nada são. Eu tenho chorado por uma geração, porque eu tenho olhado para o meu futuro, e tenho olhado para o futuro do Brasil,
tenho olhado para o futuro de Muriaé, e tenho olhado para o futuro dos meus filhos, dos meus netos, e eu tenho perguntado: como será o futuro deles? O que nós estamos deixando para eles? A Ruth está trazendo uma geração no ventre, mais uma geração no ventre. Está grávida de uma geração. E quando então eu paro e penso no futuro, eu estou perguntando: Senhor, eu não quero ser negligente com a próxima geração, mas eu também digo a Ele: eu não sei o que fazer, mas eu tenho disposição de te servir, eu tenho disposição de me dar ao Senhor. Só pode me usar. Eu quero me gastar nisso, eu quero passar os meus dias nisso. Josias, até o final do tempo da sua vida, ele se gastou em restaurar um povo para Deus. Josias, ao final dos seus tempos de vida, ele se manteve íntegro, como um grande restaurador. E ele morreu, porque Deus o poupou de ver o período da destruição. Aqui, eu estou abrindo uma janelinha. Se nós estivéssemos falando da linguagem da rede social, eu estou abrindo o quê? O que eu estou abrindo? A janela mesmo? A janela? Como é que é o negócio? A janela? O que eu estou abrindo? Ih, vocês estão pior do que eu. O que eu estou abrindo? Uma janela. Estou abrindo uma janela. Agora esqueci porque eu estou abrindo a janela. Mas eu estou abrindo uma janela. E nessa janela eu estou abrindo para acessar um lugar. E esse lugar que eu estou querendo acessar, vem ideia, vem, fugiu aqui. Foi o José que me atrapalhou. E veja, e quando eu acesso uma janela, eu estou olhando para uma geração. Eu estou olhando para aquilo que eu estou deixando. Eu estou olhando para aquilo que eu estou plantando. Eu estou olhando para aquilo que verdadeiramente vai valer a pena. E sinceramente eu quero um dia morrer. Eu sei que um dia eu vou morrer. Tomara que eu morra com 100 anos. Tá bom 100 anos para mim? Rapaz, eu acho que vou ficar muito chato. Eu acho que vou ficar um velho muito chato. Então acho que é bom Deus abreviar um pouquinho e me levar antes, né? Não, brincadeira. Mas eu quero viver até 100 anos. E se Deus me permitir viver até 100 anos, eu quero ser o velhinho, cheio de entusiasmo para Jesus, pregando para uma geração e trabalhando o fundamento de uma geração, preparando uma geração que ama o Senhor. E você, como é que você quer ser velhinho? O Silvio já está velhinho, né? Então, ô Silvio, brincadeira, me perdoa, I love you, te amo demais. Então veja, mas e você? Essa geração que nós contamos, acima dos 25, 30 anos, você que faz parte dessa geração, será que já acabou para você? Você já está na mentalidade de que agora eu estou na aposentadoria? Você já está naquela mentalidade, não, porque agora é dos meninos novos correrem, agora eu vou ficar na minha, agora eu vou curtir o que eu construí na vida inteira. Você está nessa mentalidade? Ou você se vê como parte de processo de construção de uma geração? E você, de 30 anos para baixo, você acredita que Deus escolheu você para mudar a mentalidade de uma nação, de uma cidade, de famílias e tal? Porque isso vai mudar o seu cristianismo. Porque se você entende isso, você não vai ficar vindo à igreja, você é a igreja. E você não vai fazer do seu relacionamento com Jesus uma religião, de entrar e sair de um templo cristão. Porque você é o templo, a casa, a moradia de Deus. Então essa geração com essa mentalidade, ela não precisa de levar pessoas para um templo da igreja para aceitar Jesus. Ela é a casa, a morada de Deus, que faz com que as pessoas aceitem Jesus. Ela é o testemunho vivo. Deixa eu te dizer uma coisa: se continuar do jeito que está, agora com o negócio da cristofobia, não é absurdo falar que daqui a pouquinho nós não vamos ter mais paredes para nos encontrarmos. Será que será o fim do cristianismo? Será que vai acabar tudo? Se o seu cristianismo cabe somente dentro de 4 paredes, o seu cristianismo está falido a acabar. Mas se o seu cristianismo está além das 4 paredes, nada e ninguém
pode fazer você parar. Essa geração nova, Camila, precisa ser educada nessa cosmovisão, visão de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Porque eu não quero gerar nessa geração, desculpa, recebo isso como uma ofensa, mas eu não quero gerar nessa geração uma geração que apenas saiba cantar os cânticos e foi educada a fazer oração sem ter um coração rendido ao Senhor. Eu não quero ver uma geração religiosa, eu quero ver uma geração restauradora e que restaura tudo, governos, cidades, nações, famílias, para a glória do Senhor. É sobre isso que eu estou me gastando, é sobre isso que nós temos orado, é sobre isso que nós temos nos empenhado, mas é sobre isso que cada um de nós precisamos dizer assim: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, eu me ofereço para essa obra de restauração. No segundo momento, lembrei que eu ia falar e já estou encerrando. Mesmo Josias restaurando os costumes do seu povo, não fez com que Jerusalém não fosse destruída. Depois que Josias morre, anos para frente, Nabucodonosor, do Império Babilônico, vai tomar a cidade de Jerusalém. Os muros de Jerusalém serão derribados, eles serão afastados, eles vão perder a sua identidade. Estou meditando nisso ainda, isso vai formar outra pregação. E orando, o Espírito Santo de Deus me falando a partir de um processo de um grande avivamento. E eu entendo que grande avivamento, irmãos, eu quero estar vivo para ver isso. Eu quero ver isso, porque tem uma coisa que Deus colocou no meu coração desde quando eu me converti. Minha oração é essa: eu quero viver Atos dos Apóstolos capítulo 2, a partir do versículo 42. Se você não sabe o que tem lá, depois você pega lá. Eu falei assim: Senhor, antes de eu ser levado, antes do Senhor me chamar, deixa eu ver isso acontecer. Eu quero ver isso, eu quero ser participante disso, eu quero ver. Eu não sei se Deus vai deixar eu ver e me chama, ou se Deus vai me deixar eu fazer parte do processo. Tomara que Ele me deixe fazer parte do processo. Agora veja, aí o Senhor estava falando comigo e disse assim: filho, um grande avivamento está à porta, mas esse grande avivamento não vai tirar a volta de Jesus. Significa que mesmo vindo grande avivamento, ainda haverão pessoas com o coração endurecido, que vão resistir a Deus, e o tempo do fim chegará, e os eleitos vão subir, e os iníquos, os adoradores do grande iníquo, idolatria, lembra que eu falei? Ficarão e arderão no reino, ou no império das trevas, no inferno. Mesmo o avivamento vindo, aí você fala assim: mas por que o avivamento? Porque o avivamento é o grito de amor de Deus, para fazer com que as pessoas vejam, ouçam, para que elas se arrependam e elas não vivam o grande, terrível dia da ira do Senhor. O grande avivamento significa que pessoas também da minha família serão atingidos por uma onda de avivamento. Significa que pessoas, meus amigos, também serão atingidos por uma onda de avivamento. Significa que pessoas que eu nem conheço serão atingidos por uma onda de avivamento. Porque o avivamento é o amor de Deus sendo manifesto na terra, para que nós cheguemos a um lugar de arrependimento. Agora, irmão, se você não crê nisso, você nem ora por isso. Se você não crê nisso, você nem se enganja sobre isso. Se você não crê nisso, você não vai mover um dedo sequer. Porque para mim ou para você, o mais importante é Deus me encher de bens materiais. Que se dane esse mundo, que morra todo mundo de Covid, e eu não. Esse é o coração de algumas pessoas. Aí aquela pergunta que a gente fala, que nenhum crente às vezes gosta de ouvir, quando o pastor pergunta assim: quantas vidas você já ganhou para Jesus?
Aí o cara fala assim: nenhuma. Para que serve o seu cristianismo? Seu cristianismo é uma farsa, porque você não consegue estimular, desenvolver, apontar, atrair um perdido à pessoa de Jesus, porque sua vida não atrai ninguém para Jesus. Você não atrai ninguém para Jesus, porque você não tem a marca de Cristo sobre você. Você tem religião, mas não tem Cristo em você. Ah, pastor, agora você pegou pesado. Peguei. Agora você acabou comigo, glória a Deus. Quebrei um fundamento, quebrei uma coluna, dei uma marretada numa coluna agora, Ruth. Que caia esse tradicionalismo que não ganha uma alma para Jesus. Mas eu canto para Jesus. A quem eu tenho atraído? Vamos dar fundamento? A Bíblia fala que Deus derrama o amor dele aos nossos corações. Deixa eu te explicar algo. Marretei uma estrutura, ficou bravinho comigo? Pode ficar. Mas entendeu e quer mudar? Começa orando e pede a Jesus para derramar o amor dele no seu coração. E pede a Jesus, ore todos os dias, fala assim: Jesus, eu quero amar perdido. Eu quero chorar com quem se perde. Eu não consigo chorar. Eu ainda não amo, não estou nem aí para eles, mas eu quero começar a chorar, me importar e amá-los, porque o Senhor importa, ama e chora por eles. Então o Espírito Santo de Deus gera dentro de mim o mesmo sentimento que o Senhor tem. É assim que começa a ser construído um novo fundamento. É assim que começa a ser edificado um novo homem e uma nova mulher em Cristo. Amém? Amém, gente? Ficou bravinho, não vai falar amém? Amém, gente? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? 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 Amém, amém? Aleluia! Vamos ficar de pé então em nome de Jesus. Eu quero terminar orando com você. Irmãos, pode ter muita certeza que essa palavra ela bate primeiro em mim, tá legal? Pode ter muita certeza que alguns abalos sísmicos de uma religiosidade do meu coração foram atingidos. Pode ter muita certeza, meu querido, que Deus está também tratando comigo nesse processo. Agora, sinceramente, apague por favor essas luzes. Agora, sinceramente, se essa palavra te tocou, porque a palavra do Senhor não é minha, e se você sinceramente você quer responder a ela, porque você também pode ouvi-la e dar de ombros a essa palavra, mas você pode acolher a palavra no seu coração. Você pode tomar ela como uma verdade para você. Eu acredito na oração. Sabe, eu acredito nos decretos. Ontem no FARE nós enviamos alguns decretos aqui. Ainda que os meninos que estavam aqui não compreendam, mas eu liberei decretos nesse lugar. Eu lancei uma palavra no coração deles. E essa palavra vai dar o seu fruto ao tempo do Espírito. Por isso eu acredito na oração. Eu acredito quando você se dobra aos seus joelhos sinceramente. Eu acredito quando você responde em fé no seu coração uma palavra. E ainda que eu não consiga contemplar uma mudança instantânea, eu ainda verei. Porque você foi sincero. E você está agindo em fé. Você se entregou e Deus te recebeu. Você abriu a porta da sua vida para um processo de restauração.